A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 14 das lições bíblicas adultos, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, a última lição do trimestre, estaremos comentando a lição Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. O textuário encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá um fim. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 24, os versículos de número 3 ao versículo de número 14. Então vamos iniciar nossa lição 14. Missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos encerrando um trimestre ímpar, que normalmente os nossos trimestres têm apenas 13 lições. Mas neste trimestre temos 14, porque o dia 31 de dezembro caiu justamente no domingo. Então, diante disto, o trimestre teve 14 aulas, ou seja, 14 lições. E hoje estaremos comentando esta última lição do trimestre. E nada melhor do que encerrar uma lição que comentou, que falou, que dissertou, que discorreu, que relatou, como eu falei, tudo quanto é e pode ser feito sobre missões, e a última lição não deveria ser um tema diferente do que a volta de Jesus, ou seja, a relação que existe entre missões e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como está na nossa lição bíblica. Então o autor vai comentar nesta lição, já no primeiro tópico da lição, alcançando o mundo até que Cristo volte, e vai falar que este evangelho do reino será pregado. É o texto que encontra-se em Mateus, capítulo 24, versículo 14, falando do compromisso que a igreja tem em anunciar e em pregar a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, neste ponto aqui, a visão do autor, não sei de onde ele tirou esse entendimento dele, que para ele, no caso, a volta de Cristo ela só acontecerá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Na verdade, o texto bíblico que se encontra em Mateus, que fala justamente sobre esta passagem, que é Mateus 24, 14, fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Neste ponto aqui, nós não abraçamos a ideia de que o arrebatamento da igreja ele tem que ter sinais, ele é como se ele fosse precedido de alguns acontecimentos. Não, a volta de Cristo, no caso o arrebatamento, que é a primeira fase da sua segunda volta, para o arrebatamento da igreja acontecer não se tem sinal, até porque é um rapto, é um arrebatamento, não se tem sinal. Eu devo estar preparado para Cristo voltar a qualquer momento. Esta é a esperança da igreja desde que Cristo foi assunto aos céus. Quando Cristo sobe aos céus, a igreja aguarda Cristo para hoje. Não é para ontem, nem para amanhã, mas é para hoje. Para ontem não vai ser porque já passou, mas aguardamos Cristo para quando? Para quando o evangelho for anunciado em todas as nações? Não, porque aqui está falando da volta visível de Cristo. A volta visível de Cristo, sim. O evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra. E isso está em Apocalipse. Inclusive, no período da grande tribulação, os juízos de Deus serão manifestados na terra. Então as nações vão conhecer a Cristo, vão conhecer a Deus, crendo
ou não crendo, vão sofrer na pele aquilo que está preconizado na palavra de Deus. Inclusive, terá um anjo pregando no período da grande tribulação, pregando o evangelho eterno, ou seja, anunciando. Mas, trazendo para a nossa lição aqui, trazendo o que de fato irá acontecer, a iminência da volta de Cristo, a iminência é justamente isso, meu irmão. É a qualquer momento. Não tem sinal, não tem pré-avisos, não vai ter não temos que cumprir nenhum requisito para que Cristo venha, como se Cristo dependesse de mim para arrebatar a igreja. Não, Cristo não depende de mim, Cristo não depende de você, Cristo não depende da igreja para ele vir buscar a igreja. O que cabe à igreja dentro desse aspecto de missão é pregar a palavra. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando sem Cristo, indo para caminhos tortuosos, caminhos que levam à separação de Deus. Então a incumbência da igreja é pregar o evangelho. Então neste ponto aqui que fala sobre o evangelho do reino será pregado, tem que ser pregado. É o alerta que a lição deste trimestre nos trouxe. Que nós devemos pregar o evangelho, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, porque se fosse assim nós viveríamos, meu irmão, despreocupado. Na lição que nós falamos, Desafio da Janela 1040, nós comentamos sobre isso. Quantos povos não alcançados que nunca ouviram falar de Cristo? Muitos povos. Muitos. E a perseguição ela se torna mais ferrenha e o evangelho de Cristo não alcançou essas pessoas. Então, meus amados irmãos, se formos depender de nós para que Cristo venha, Cristo nunca virá. Mas não depende de nós, depende dele. Então, esse é o nosso ponto aqui, neste primeiro subponto aqui. O segundo subponto vai falar sobre a urgência da tarefa. O que é que está falando aqui sobre a urgência da tarefa? A urgência da tarefa é que Cristo nos deu uma ordem. Cristo, ele não deu uma opção, mas uma obrigação. E a obrigação é de pregar o evangelho. E Cristo fala justamente sobre isso, que a seara realmente é muito grande e poucos são os ceifeiros. Mas peçam ao dono da seara que envie ceifeiros. A nossa incumbência é de proclamar o evangelho e, paralelamente a isto, pedir ao dono da obra, porque o dono da obra é Cristo, não somos nós, que envie mais ceifeiros. Mas enquanto nós oramos, nós estamos indo, anunciando e falando que Cristo breve virá para levar a sua igreja para viver eternamente ao lado de Cristo. Isso que é o compromisso da igreja. Por isso é uma obra urgente. Porque é uma obra urgente? Porque todo dia morrem pessoas. Todo dia pessoas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo ceifadas sem professarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a igreja tem uma missão de alcançar o mundo. Por quê? Porque foi Cristo que falou assim. Por isso o tema da lição é até os confins da terra, o tema do trimestre, porque esta é a obrigação que Cristo nos ortogou. Não deu opção, não deu escolhas a serem feitas, mas ele deu só uma direção, ou seja, a obrigação, o imperativo de ir e pregar e fazer discípulo a todas as nações. O segundo tópico da lição, essa lição é composta apenas de 2 tópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre a relação da volta de Jesus e missões. Nisso aqui nós já falamos no primeiro ponto sobre qual a nossa visão. O autor vai numa linha um pouco distoante do que cremos, da iminência do arrebatamento e da volta de Cristo, porque não tem sinais, porque é rápido. Você já viu alguém que vai raptar, vai sequestrar alguém, ficar dando sinais? Não tem sinal. Porque se tivesse sinais, a pessoa se prepararia para não ser pega de surpresa. Mas o arrebatamento da igreja é uma surpresa. O arrebatamento da igreja é um rapto na raiz da palavra. Ou seja, eu não sei o dia nem a hora, mas Deus o sabe. A igreja tem que estar preparada
parada. Mas, como nós estamos falando de obra missionária, existe uma relação da volta de Cristo e missões? De fato existe. Por quê? Porque quanto mais nós pregamos, mais temos a certeza de que pessoas vão ser alcançadas. E isso é o resultado do que nós veremos, porque a Bíblia, minha irmã, ela já conta o final da história também. Não conta apenas o início nem o meio, mas diz como será o fim, e o fim está lá em Apocalipse. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que no grande dia, um dia futuro, que Deus revelou a João na ilha de Pátimos e mostrou que povos de toda tribo, nação e língua estarão diante do Cordeiro, proclamando e anunciando que ele é o Cordeiro que vive eternamente, que foi morto, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai, rogando por todos nós. Então, neste grande dia, que João viu o final da história. João viu. A história, meu irmão, está nas Sagradas Escrituras, ou seja, o início da humanidade e o fim da humanidade nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, a obra missionária, ela será cumprida. Quer você queira, quer você faça, quer você não queira, vai ser feita, porque Deus vai sempre levantar alguém para fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. E o amor de Deus é tão maravilhoso pelo homem pecador, pelo perdido e por nós, que ele não nos deixou só. Ele nos deu um auxiliador, um cooperador. E quem é este cooperador? O cooperador, como o autor da lição fala, é o Espírito Santo que habita em cada crente. Ou seja, o crente ele tem um auxiliador, ele tem um companheiro que o guia, que o ilumina, que faz ele entender quando ele está lendo as Sagradas Escrituras, até porque ele foi o autor, o inspirador das santas palavras que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Então isso é o que nós devemos fazer, entendendo que aquele que ganha alma, sábio é. É assim que a palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O último subtópico da lição e o último subtópico do trimestre fala sobre o chamado para a igreja. Nós falamos sobre o apóstolo João quando ele escreve o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo a João, mostrando as coisas que vão acontecer. E Cristo fala para João, observe que isso se deu há quase 2000 anos atrás. Cristo fala para João e diz que o tempo está próximo. O tempo está próximo. Se para cristãos da época de João achavam que o tempo naquela época estava próximo, imagine hoje, meu irmão. Então, o que nós devemos compreender e a entender que Cristo está chamando a igreja a despertar, a entender a urgência da obra missionária, a urgência da evangelização, a urgência da obrigação que nos foi imposta. Por isso o apóstolo Paulo fala: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque esta obrigação me imposta. Essa obrigação foi imposta ao apóstolo e a todos os crentes, que Cristo chamou a todos para que vão, ensine, batizando todas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, o alcance da mensagem de Cristo, ela tem um alcance universal, ela tem um alcance mundial. Cristo deseja alcançar todas as nações. Mas para que isso seja uma realidade em nossas vidas, alguém tem que ser enviado. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala disso. Que a fé ela vem pelo ouvir. Mas para alguém ouvir, tem que alguém falar. E para alguém falar, alguém tem que ser enviado. Por isso ele fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem enviar? Como vai se ouvir? É o desafio do evangelismo. Na Jornada 1040 falamos sobre isso. Como ouvirão se não há quem enviar?
Como crerão, se não há quem fale? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, este trimestre veio para nos despertar, para alertar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de que Cristo está às portas. Cristo está às portas para buscar a sua igreja. E compete a cada um de nós anunciar a palavra, pregar em tempo e fora de tempo, porque Cristo breve virá. E a mensagem continua a mesma. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará para levar a sua igreja. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição 14, a última lição do trimestre do ano de 2023, com a lição Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.